Amém. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou usar essa passagem só como base realmente aqui daquilo que nós vamos falar, daquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? O tema da nossa mensagem dessa noite é: o que te impede de seguir a Cristo? Mas como eu acho que seguir é pouco, eu gostaria de colocar o tema de o que te impede de ter um compromisso com Deus. O que te impede de ter um compromisso com Deus? Amém? Então nós vamos ler duas partes desse texto aqui. Do 1 até o versículo 9 e depois do 18 ao 23. Vamos lá? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do caminho e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. A outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Agora vamos lá para o 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso. E esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e a produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Glória a Deus. Eu pensando sobre essa questão essa semana, assim, eu acredito que Deus colocou no meu coração essa palavra, porque de tanto observar algumas pessoas em que eu mesmo convivo e conheço, né? Tanta gente que não consegue realmente assumir um compromisso com Deus e levar Deus a sério. E aqui eu quero falar aqui a respeito de alguns diferentes grupos e classes de pessoas, não só dentro da igreja, mas também ao nosso redor aí no mundo. Você vai perceber, queridos, que essa parábola que nós lemos aqui, a gente aprende que existe um nível de resposta, o nível do nosso coração de resposta em relação à palavra de Deus. Aquilo que Deus nos propõe e a maneira em que nós respondemos e reagimos a isso. Amém? Mas aqui eu quero colocar e acrescentar algumas coisas assim, que a gente vê muito, de uma forma muito comum hoje em dia. Então vamos lá. O primeiro grupo, e aí eu queria que você também aproveitasse para fazer uma reflexão
e se perguntar em que grupo desses aí que eu estou. Em qual deles que eu estou fazendo parte. Né? O primeiro grupo, queridos, eu gostaria de chamar o seguinte, de simpatizantes. Ou seja, pessoas que apoiam, que admiram, pessoas que acham até bonito, gostam, né? Mas acabam vivendo de uma forma superficial, começam a viver à distância, não se aproximam, não se comprometem, né? E não fazem aliança com Deus. Eles estão sempre na periferia. Essa palavra periferia é a região afastada do centro, no sentido figurado, posição ou situação de pouco envolvimento. Eu acho legal, eu acho bacana, eu acho muito bonito, eu gosto da igreja, eu gosto dos irmãos, eu gosto às vezes do louvor, do pastor, mas eu não estou afim de me envolver profundamente. E não é somente com a igreja, é principalmente com Deus, queridos. Então as pessoas começam a viver na periferia, à distância, né? De uma forma superficial. Elas se identificam com a fé, né? Não, eu acredito mesmo na palavra de Deus, né? Eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, mas não conseguem se firmar, né? Eles aceitam, concordam, mas acabam que só vêm para a igreja na Páscoa e no Natal. Conhece alguém assim, não? Né? Só vem na morte e no nascimento, né? E vamos celebrar, talvez alguns aí, a ressurreição. Mas fica nisso aí a vida toda. Não se comprometem. Em segundo, eu gostaria de chamar de seguidores. Fazem parte. Estão sempre presentes. Estão sempre juntos. Estão sempre nas atividades, nas festas, nos encontros, nos eventos, mas também da mesma maneira. Não se comprometem, não assumem uma aliança realmente viva e verdadeira com Deus. Onde aquilo não é só no culto, onde aquilo não é só no domingo, mas se torna realmente algo diário na vida delas. Né? Então, primeiro, simpatizantes. Segundo, seguidores. Em terceiro lugar, aqueles que estão à beira do caminho. À beira do caminho. Existe uma passagem na Bíblia, né, que fala sobre o cego Bartimeu, que ele estava à beira do caminho. Né? Existem muitos aí que estão à beira do caminho. E esses, é claro, eles estão esperando a nossa posição, a nossa atitude de realmente pregar o evangelho, de ensinar o caminho, de discipular e realmente trazer para a presença de Deus. Amém? São esses que às vezes a gente tem a oportunidade, como eu disse, em algum evento, em alguma festa, em alguma atividade, alguma conferência, encontro da igreja, que nós temos a oportunidade de pegar esses que estão à beira do caminho e colocar eles no caminho e que realmente, com a intenção deles assumirem esse compromisso e essa aliança com Deus e seguir a Deus realmente. Em quarto lugar, que são aqueles que estão à busca de ver e também receber milagres. Na trajetória de Jesus, você vai perceber que existiam aqueles que gostavam sempre de seguir Jesus, de estar no meio da multidão, porque com certeza cada vez em que eles estavam junto com Jesus, eles viam alguma coisa sobrenatural. Ou era a multiplicação de pães, de peixes, né? Ou era milagres acontecendo, curas de todo tipo acontecendo, né? Mas eu vejo, queridos, que às vezes existem pessoas que eles estão simplesmente à busca de milagres. Eu
Eu tive um sócio no Brasil, mas um cara que estava numa situação financeira extremamente difícil. E também eu me lembro dele estar com a mãe dele, tinha acabado de sofrer um derrame. A mulher estava no hospital, foi para UTI, aquela coisa toda. E esse cara, ele sabia que eu era cristão, vivia pregando para ele. E ele virou crente da noite para o dia. E ele começou a ir para a igreja, e tinha um culto do empresário. Se eu não me engano, não lembro se era quarta ou quinta-feira, na hora do almoço. Até nesse culto o cara começou a ir, entendeu? Porque assim, eu preciso, Jesus me abençoa, me ajuda, Senhor, me ajuda, cura minha mãe, Senhor, ajuda-me na minha questão profissional, nas minhas finanças. E ele ficou um tempo indo para a igreja, se converteu, entre aspas, né? Aceitou Jesus, foi ao apelo e estava ali firme e forte. Eu falei, cara, que legal, esse cara agora vai firmar os passos. Aí Deus abençoou financeiramente, as coisas começaram a normalizar na vida dele e tudo. Daqui a pouco a mãe dele recebeu alta e tal, ficou melhor e de repente esse cara sumiu. Ele nunca mais apareceu, pelo menos até onde eu sei. Ele desapareceu da igreja. E você pode achar, o que é isso, pastor? Será que tem alguém que faz isso? Tem demais. A Bíblia mesmo, se você ler Lucas 17, do 11 ao 19, vai contar a história de 10 leprosos que se aproximaram de Jesus, suplicaram a ele, clamaram a ele que os purificasse. E Jesus falou para que eles fossem, se apresentassem ao sacerdote, e ali eles foram limpos, foram purificados, foram curados, e agora, chuta aí quantos voltaram para agradecer Jesus. Só de todos eles voltaram. E sabe o que é impressionante a respeito disso? Ele era um samaritano. Ele era um estrangeiro. Aparentemente, ele não precisava fazer. Mas foi o único que veio agradecer. E Jesus ainda pergunta, cadê os outros 9? Não tinham sido 10? Não vieram nenhum. Aliás, os outros não vieram para dar glória a Deus e agradecer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. A gente não está nesse grupo de pessoas que a gente só está vivendo nosso cristianismo por algum tipo de interesse. Porque a gente está precisando de alguma coisa ou porque a gente precisa que Deus faça algum milagre na nossa vida. Em quinto lugar, eu acho que esse aqui é um motivo muito, muito forte, muito, muito sério, por que as pessoas não assumem um compromisso com Deus. Medo da renúncia. Vou explicar isso aqui. São aqueles, e olha, eu estou te falando de experiência, gente. De gente que eu aconselho que fala, pastor, se eu me converter, de verdade, eu vou precisar parar com isso? Eu vou precisar de fazer isso ou aquilo? E aí eu vou deixar sua mente fértil aí viajar. E eu vou ter que parar com isso. Isso o quê? Isso aí que você está pensando. Né? Mas é o medo da renúncia. Porque o compromisso com Deus, a aliança com Deus, exige de nós renúncia. Você sabia disso? Você imagina que Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia total, galera. Complicado, não é não? Então a pessoa começa a pensar o que ela vai deixar de fazer, o que ela vai ter que parar de fazer, aquilo que ela vai ter que se abster e aquilo que ela vai perder. Poxa, mas vou perder todo aquele fã? Toda aquela curtição, tudo aquilo que eu posso fazer, então acaba para mim? Isso aqui, com certeza, queridos, é um dos maiores receios das pessoas
E posso dizer que é um dos maiores motivos porque as pessoas não assumem um compromisso sério e verdadeiro com Deus. Em sexto lugar, testemunho dos outros. Testemunho dos outros. O que é isso, pastor? Não coloquei nenhum. Testemunho dos outros. E isso aqui pode até parecer desculpa. Ah, eu não vou para a igreja porque olha lá o tipo de cristão que tem naquela igreja. Se para ser cristão é para ser igual àquele, ah, não, eu não vou ser cristão nunca. Você já ouviu alguém falar isso? Não? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em 1998, nós chegamos na Flórida e eu comecei a trabalhar com construção, instalação de piso, né? E eu lembro que tinha uma galera que trabalhava com a gente e tinha um menino que de vez em quando ele até assiste aí as pregações, o Rafaelzinho. Se estiver assistindo, um beijo. Tinha um cara que trabalhava com a gente e que geralmente ele dava assim carona para esse menino Rafael. E esse cara, eu vou chamar o cara da carona, ele levava esse menino de vez em quando e tal, né, com muito sofrimento, e ele era crente, todo mundo crente, uma maravilha. Só tinha um no grupo que não era. E aí teve um dia que estava chovendo muito, muito, muito mesmo. E esse cristão abençoado deu carona pro menino, porém, largou o menino, tipo assim, umas 3 milhas da casa dele. Só que nesse dia, o menino que não era cristão do grupo estava junto. E também morava perto, estava esperando que ele levasse. E esse moleque que não era crente, no outro dia, ele estava tão indignado, tão irado. E olha só a frase desse menino, eu nunca vou me esquecer. Ele disse, ser cristão é ser igual a esse cara, eu prefiro ir para o inferno. Uau. Então eu vou falar para vocês uma coisa. Eu sei que um dos maiores inimigos da igreja é o diabo. Mas infelizmente, o mau testemunho está concorrendo com o diabo, viu? Porque o que tem de gente mau caráter, gente mentirosa, gente desonesta, gente boca suja, gente que não tem testemunho nenhum, que fica devendo para o aspecto moral, não tem caráter nenhum, e a pessoa lá de fora, muitas vezes, tem mais princípios, é mais honesto do que alguns que estão dentro da igreja. Eu não estou falando, pelo amor de Deus, de ninguém específico, né? Que cada um que escute e que a carapuça sirva em nome de Jesus e que possa ser transformado pelo poder e pela graça de Deus, amém? Mas a gente precisa cuidar com isso. Vocês que estão lá na escola, vocês não podem ser amigos iguais os ímpios são. Traidores, mentirosos, fofoqueiro, invejoso, vive se comparando. Vocês precisam ser sal e luz dessa terra. Amém? Vocês precisam testemunhar. Amém? Expressando sempre o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus para as pessoas. Protegendo como diz lá no Brasil, os frascos e os oprimidos, né? Mas realmente se colocando no lugar de quem está sendo injustiçado, de quem está sendo bullying. Proteger essas pessoas, amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, aquelas que estão sendo rejeitadas pelos outros. Não, vem aqui. Expresse o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Amém? Então, testemunho, uma coisa muito, muito séria. Em sétimo lugar,
falam que querem, mas não se posicionam. É muita gente que quando você conversa com ela, ela fala assim, não, pastor, semana que vem eu tô lá, firme. Tem uns que eu tô esperando já faz anos. Pastor, fica tranquilo, semana que vem eu tô lá com o senhor lá, tal, é nós, tamo junto, pastor. Se a gente espera por uns caras desses, tá ferrado, né? Mas o que tem de gente com boa vontade, já existe um ditado antigo, né? Que diz que de boa vontade o inferno tá cheio. Não basta boa vontade, não. Né? A gente precisa começar realmente a colocar em prática. Olha só o que diz em Tiago 2,26. A fé sem as obras é morta. Não adianta você dizer que crê, não adianta você dizer que você confia, que você apoia, se você não toma uma atitude para respaldar isso na sua vida. A fé sem obras é morta. E eu gosto sempre de fazer essa distinção, porque sempre tem quem pergunta, pastor, mas a gente não precisa fazer nada para ser salvo. Eu não estou falando de salvação. Salvação é graça de Deus. Você não merece, você não precisa fazer nada para receber a salvação. Efésios 2,8. Amém? Fique bem claro isso para você. Mas eu estou te falando de relacionamento com Deus, de vida cristã, de vida cristã, de estilo de vida. Amém? A fé sem as obras é morta. Olha só o que Jesus disse. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas aquele que o quê? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não adianta dizer, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém? O nosso discurso tem que respaldar as nossas práticas. Se eu não me engano, 1 João diz, não amemos só de palavras. Filhinhos, não amemos só de palavras. Não adianta só dizer que ama e não respaldar com a atitude. Esse aqui é o versículo favorito Amém. Das esposas. Amém. Não é não? Não adianta. Não adianta só falar. A gente precisa viver aquilo que fala. Amém? Tem aquela frase muito conhecida que diz assim, pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Lindo, né? Em 8º lugar, porque é que as pessoas não assumem um compromisso e uma aliança com Deus? Por causa de frustração e decepção. Eu sei que eu já perguntei isso para vocês antes. Vocês acham que é possível Deus decepcionar e frustrar alguém? Sim ou não? Expectativas erradas. Você pode estar decepcionado com Deus, mas Deus não pode te decepcionar. Sim. Tá, vamos lá. Aqui tem uma... Vocês acham que Deus pode frustrar alguém? Pode decepcionar? Eu tenho certeza disso. Que Deus, ele não só pode, como ele faz muitas vezes. E eu digo o seguinte, que toda vez que a nossa vida, escuta isso aqui, ela não está alinhada com a vontade e o propósito de Deus, nós estamos correndo o risco de ser frustrado e decepcionado por Deus. Vou repetir porque é forte. É forte.
Todas as vezes que a nossa vontade, o nosso propósito não está alinhado com a vontade de Deus, é bem provável que Deus, ele vai nos frustrar e vai nos decepcionar. Olha só o que diz em 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Até a nossa oração, para que a gente obtenha a resposta, precisa estar de acordo com a vontade dele. Precisa estar de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Olha só um exemplo. Mateus capítulo 19. É um exemplo muito interessante a respeito disso. Vamos ler do 16 ao 22. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Aí olha só aqui o catch. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Ele aumentou o standard. Tá falando, não é só de ser salvo, não. Você quer ser perfeito? Então eu vou te dar uma dica aqui, ó. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, e retirou-se por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu li até o 23. Mas olha só que interessante. Aqui esse jovem saiu da presença de Jesus completamente decepcionado. Porque ele queria ouvir o que de Jesus? Uma aprovação. Que lindo, você já está obedecendo tudo? Você já está fazendo tudo? Está na bênção então, meu jovem. Você está tranquilo. Para que esquentar a cabeça? Mas Jesus foi além e pediu algo mais dele. Você quer ser perfeito? Você quer realmente me seguir? Então você vai fazer isso aqui. Você quer ter um compromisso sério comigo? Porque Jesus não sai mandando ninguém vender fortuna para dar para pobre, não, gente. É que o problema ali, Jesus sabia que era o que aquele menininho tinha no coração dele. Era um amor pelas coisas materiais muito forte. E Jesus, sabendo disso, falou: não, você quer ser perfeito? Então faça isso. E ele saiu frustrado, decepcionado. Olha só, eu estava lendo alguma coisa sobre a maneira que as crianças estão sendo criadas hoje. Eu achei isso muito interessante. Mas olha só o que diz. Se você não aprender a lidar, escuta isso aqui. Se você não aprender a deal com espera. Take it easy. Wait. It's not the right time yet. Take it easy. Se você não aprender a lidar com espera, se você não aprender a deal com a palavra não, vai só aguardando. Mãe, posso fazer isso? Papai, posso fazer isso? Não. I like it. No. Você não vai. Se você não aprender a lidar com a palavra espera, com a palavra não, escuta isso aqui. Se você não aprender a criar é ser creative, né? Criativo em todos os aspectos. Quando você está lá no seu quarto sozinho,
Criar na parte artística, criar para você ter fã. As crianças estão sendo tolhidas disso. O que é tolhido, pastor? Elas estão sendo impedidas de fazerem isso ultimamente. Sabe por quê? Porque elas chegam em casa, fazem a metade de uma folhinha de homework e elas estão free time. Do whatever you want. Pode jogar videogame. Videogame não tem frustração. Só se for ruim mesmo. Poxa, já tô nessa fase aqui, já faz um mês e não passa. É porque tu é ruim mesmo. Mas geralmente não tem frustração. Né? Aí você quer assistir o que você bem entende. Você demand. O cable tem on demand. E se não, tem o Netflix. Eu quero assistir isso agora. Não tem espera. Não tem igual antigamente lá, que você só tinha a Rede Globo e que o filme ia passar no Super Cine, no Tela Quente e mais não sei o que você tinha que esperar a semana toda para ver o filme. E se você chegasse atrasado ou dormisse antes, se ferrou, meu irmão. Espera aí para quando vai passar de novo. Agora não, é tudo no controle. Ninguém está aprendendo a lidar com a palavra espera. Ninguém está aprendendo a lidar com o não. A ser criativo, ou seja, criar opções. A se frustrar. A perder alguma coisa. É só a ganhar. É tudo para mim. É briga com pai, com mãe, com um amigo, com irmão. É pra mim, é do meu jeito e tem que ser agora e tá acabado. Então, se você não aprender a lidar com espera, com a palavra não, em ser criativo, em negociar, aprender a negociar. Irmão tem que aprender. Não, você usa um pouquinho, eu uso um pouquinho. Eu brinco um pouquinho, você brinca um pouquinho. Não, deixa que eu faço isso agora, depois você faz lá. Eu posso assistir isso agora, depois você assiste o... Negociar. Vamos aprender a negociar. A ceder. Não, tudo bem. Pode ir primeiro, depois eu vou. Ceder. Sabe o que diz esse artigo? Você vai ser um deficiente emocional. Você vai ter uma extrema dificuldade de enfrentar a vida. Vai te transformar numa pessoa chata, uma pessoa mimada, uma pessoa que é tudo do teu jeito, autoritária. Olha que perigo isso aí, hein, gente? Você sabe o que acontece quando elas começam a enfrentar a vida de verdade? A grande maioria entra em depressão e outros apelam para droga. Porque é a única coisa que consegue acalmar. Amém. Essa geração aqui. É difícil, cara. Então, a geração do tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá no sal. Tá no sal. Quando começar a enfrentar a vida de verdade, vai apanhar que nem cachorro. Cachorro aqui não se apanha, acho que nem se bate mais em cachorro. Cachorros estão amados. As pessoas, escuta, não assumem um compromisso verdadeiro com Deus, de verdade, por causa de frustração e decepção. Você quer ver o que é mais? Frustração, porque Deus não fez algo. Pastor, eu já orei tanto, pastor. Ó, eu tô na fila, viu? Tem uma parada aí que eu tô esperando há 21 anos. 21. Ah, vai vendo. Eu orei tanto, Senhor. Eu fiz tantas campanhas. Eu já fiz jejum. Eu já fiz campanha de 7 dias, 7 semanas, 7 meses. Eu já fiz oferta com propósito.
Eu já fiz tudo que o senhor imaginar, pastor, eu já fiz, mas Deus não respondeu ainda. Aí as pessoas falam assim, ó, bye bye, tô indo, chega. Não quero, não aguento mais. Frustração por aquilo que Deus não fez. E agora vem a outra. Decepção por aquilo que Deus permitiu acontecer. Poxa Deus, eu sou teu filho. Como é que você deixa um negócio desse acontecer comigo? Misericórdia, Jesus. Eu faço tudo direitinho, eu sou tão bonzinho. Eu venho para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. É que a gente tem essa mania de chantagear Deus. Né? Principalmente quem faz alguma coisa. Né? Tem que cuidar. A gente se acha no direito. Poxa Deus, o que é isso? Estou aqui te servindo todo sábado. Estou te servindo aqui todo domingo, todo dia, todo isso, todo aquilo e tal. E o Senhor me deixa acontecer um negócio desse, Jesus. Tem misericórdia. A frustração por algo que Deus não fez e a decepção por aquilo que Ele permitiu. Pelo tempo de espera, como eu disse. Quem sabe quanto tempo que Abraão ele esperou pelo filho da promessa? Anos, 90 e pico anos. Essa era a idade dele, calma, menino. Porque aí realmente, né? Aí nós vamos para Noé, né? Noé durou lá, a arca, acho que 100 anos. Foi para ser preparado, 120. Mas Abraão esperou 25 anos. Ele recebeu a promessa com 75. O filho nasceu quando ele tinha 100 anos. Eu estou quase na espera de Abraão. Estou com 21. Falta 4. Mas o nome de Jesus vem antes. Amém? Amém? Fala, Deus. Aleluia. Olha só outra coisa aqui, gente. Frustração e decepção. Olha o que os discípulos falaram aqui. E não só os discípulos, todo mundo que estava na multidão. Vocês lembram que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, ele começa a pregar uma palavra pesada, dura. Agora, olha só o que acontece no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, 6:60, tá? João 6:60. Diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Porque Jesus começou com uma conversa muito doida. Ele disse o seguinte, ó, quem tem parte comigo vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Sangue de Jesus, que vampirismo é esse doido? O povo ficou maluco com o discurso. E eles mesmo chegaram à conclusão, duro é este discurso. É muito difícil seguir a Cristo. É muito difícil ter uma aliança e um compromisso verdadeiro com Ele. Ele estava falando, é lógico, da cruz do Calvário e já fazendo uma alusão ao quê? A Santa Ceia, gente, tá? Não fica assim apavorado. Vamos para a próxima. Número 9. Falta de informação e de conhecimento. As pessoas não entendem o que é o Evangelho, o que é o cristianismo. Elas não entendem quem é Deus. E aí elas começam a ficar toda confusa e em função disso e por causa disso não assumem um compromisso com Deus e uma aliança. Coisa que é fácil de ser resolvido. Vamos estudar, vamos ler, amém? Começa a vir na escola dominical, começa a vir na escola bíblica, começa a ir para algum small group, começa a fazer algum estudo, amém? A aprender e a entender o evangelho, pelo menos, gente. Oséias 4:6 diz, o meu povo, ele está sendo destruído porque lhes falta conhecimento.
E no 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Amém? Não basta conhecer, tem que prosseguir. Eu estou aqui com um texto na minha cabeça aqui. A senhora não vai poder achar. Eu preciso de alguém que ache. Como é que é o nome do menino que amou mais o mundo? Jesus. Amou mais o mundo e era um que andava com Paulo. Gente, me deu um branco aqui. Timóteo. Não, Timóteo, menino bom. Alexandre. Não, Silas. esse era Latoeiro, para. Silas. O diabo. Tinha que... Make sense. Porque tem tudo a ver aqui com isso aqui, mas... Demógenes. Olha só. Prógenes. Vamos pro 10. Vamos pro 10 aqui. Amando o presente século. 1 Timóteo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescendo, foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Então, olha só isso aqui. Eu vou colocar, vou mudar a ordem. Tendo amado o presente século. Esse é o próximo 10 também? Esse é o 10. Ok. As pessoas não assumem um compromisso, uma aliança com Deus, porque muitas vezes elas estão mais apaixonadas pelo mundo do que por Deus. E a gente pode até agora fazer um outro paralelo com 1 João 2,15. Rapaz, está fluindo aqui assim, ó, ao vivo. 1 João 2,15. Abre, abre. 1 João 2,15. Amém. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pessoas que amam mais o mundo do que a Deus, elas não conseguem, não dão conta de terem um compromisso sério e verdadeiro com Deus. E agora o que era 10 virou 11. Pessoas que têm uma visão errada e deturpada de Deus. Tá assim, ó. Ó. As pessoas estão achando que Deus é o Yes Man. Vocês já assistiram aquele filme? As pessoas estão achando que tudo que a gente chegar para pedir para Deus, Deus vai fazer. As pessoas estão achando que Deus é o gênio da lâmpada. Tá achando que é só esfregar que Deus vai aparecer e falar assim, quais são os seus pedidos? Pode falar? Ou é a Dini, né? Ou é o mordomo, ele está aqui para servir a gente. Gente, tem muita gente que está com essa visão totalmente errada e deturpada de Deus. E a culpa não é das pessoas, não. São dos pastores que estão pregando uma mensagem mentirosa. Mentirosa. Sinto muito te dizer isso. Porque Jesus, ele foi bem claro. Ele falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele nunca prometeu uma vida de mar de rosa para ninguém, não. Aliás, ele falou assim, ó, pega a tua espada, meu irmão. Porque o negócio é guerra, é pancadaria, é faca na caveira. Ele não disse isso. Quem disse isso foi o Bob, no Tropa de Elite. Mas olha só, a visão errada e deturpada. A parábola dos talentos, escuta isso aqui. Mateus capítulo 25, no versículo 24. Vamos voltar lá que eu quero ler esse versículo com vocês. Mateus 25, versículo 24. Olha só que interessante isso aqui. Eu não vou ler porque eu não estou pregando sobre a parábola dos talentos. Mas olha só como
uma visão errada e deturpada de Deus faz a diferença. 25, 24. Diz assim, chegando por fim o que receberá um talento, diz, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeia e ajunta aonde não espalhaste, e receoso, ou seja, temeroso, com medo eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Você quer uma visão mais errada? É lógico que toda parábola aqui é uma história contada com o interesse de se contar verdades espirituais. Então é esse Senhor aqui, a gente pode transportar o quê? Para a pessoa do nosso Senhor. Amém? E aí, olha a visão do cara. Mas porque tu és um homem severo? Eu fiquei com medo. Olha a visão errada. Por que os outros foram multiplicar os talentos? E esse cabeçudo aqui pegou e tinha uma visão errada e ficou com medo do seu Senhor. Visão errada e deturpada de Deus. Vamos lá? Você quer ver visão errada de Deus? Em outra parábola. A parábola do filho pródigo. Os dois filhos tinham a visão deturpada do pai. Quando o filho volta, o filho mais novo volta, tá todo mundo fazendo a festa, vocês lembram da história, né? Que Deus lá restaura, dá o anel pro menino, dá as sandálias, dá uma veste, dá uma festa pro menino, aquela coisa toda. Que o mais velho fala? Meu pai, eu tava aqui o tempo todo trabalhando, te servindo, se colocou num papel de escravo, como um escravo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos, para eu fazer uma festa, para eu fazer uma churrascada com os meus amigos. Eu falo, menino, você tá enganado, cara. Tudo que eu tenho é teu. Olha a visão errada do menino. Ele estava na casa do pai, não estava aproveitando de nada que o pai permitiu que ele pudesse aproveitar. Aí vem o outro menino cabeçudo, esse que chega todo arrebentado, todo estrupiado, depois de ter gasto todo o dinheiro. O que ele diz pro pai? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. De novo. Cara, você está com a cabeça errada de novo. Você está com a visão errada do teu pai. Você jamais vai deixar de ser meu filho. Visão errada e deturpada de Deus. O que mais? Olha esse aqui, que abuso. Não vou abrir, não. Mateus 20, se quiser anotar. Mateus 20, versículo 20 ao 22. A mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu posso te pedir um favor? Assim, do fundo do meu coração? Você podia, assim, permitir que um dos meus filhos sentasse ao seu lado direito e o outro ao seu lado esquerdo? Aí Jesus fala, minha senhora, a senhora não está entendendo. A senhora não está entendendo. A senhora não está entendendo o que eu tô, qual é o cálice que eu tô para tomar. Você tá por fora, senhora. Tá com a motivação errada. Tá com a intenção errada. Você tá com a visão errada e deturpada do que é Deus, do que é o Filho de Deus, do que é o reino de Deus. Você quer ver uma decepção tremenda? Lucas 24, 13 e do 21 ao 22. Os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam andando com Jesus. Tudo bem, até aí, né? Vamos respeitar. Eles não reconheceram Jesus, tá ok. Mas olha a decepção e a frustração desses meninos. A visão errada. Ele morreu. Acabou tudo. A Bíblia diz que eles estavam extremamente tristes.
decepção, frustração, visão errada. Não, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, mas não é assim? Visão errada e deturpada. As pessoas não entendem que, por exemplo, vão haver momentos na nossa vida em que Deus vai pegar pesado com a gente. A Bíblia fala em provação. Sabia disso? Eu sempre faço essa distinção. Deus não tenta ninguém, mas Deus põe a prova. E você sabia que pior que isso, Deus disciplina e corrige? Ai, papai. Aí dói, não é? Hebreus capítulo 12, versículo 6. E Êxodo também fala, Provérbios também fala, que o pai ama e por causa disso ele disciplina e ele corrige. Se você nunca foi disciplinado ou corrigido, alguma coisa está de errado com você. Porque a Bíblia diz que se você é filho de verdade, vai ter momentos na tua caminhada em que o papai vai sentar a vara em você. Salmos capítulo 23 fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Duas coisas. A vara é para bater. O cajado é para direcionar. Então vai haver momentos que Deus vai te acariciar e falar: vem cá, filhinho, olha, é por aqui que a gente vai, tá bom? Tá bom. Mas tem hora que ele vai descer a vara em você. E eu já falei isso em outras pregações. O pastor de ovelhas, quando a ovelhinha era muito rebelde, sabe o que ele fazia? Não se assuste. Ele quebrava a patinha. Aí ele mesmo enfaixava a patinha, cuidava para que ela ficasse melhor. Você está entendendo? Disciplina e correção. Aí o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. As duas coisas. É o que fala lá em Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. É importante a gente saber. Porque se você for por um lado só, bondade, graça, misericórdia, você corre o risco de você achar que Deus vai permitir que você faça qualquer coisa. Tá tudo ok, pode viver do jeito que você quiser, que tá tudo tranquilo. Mas a Bíblia fala justamente isso. Considere a bondade de Deus. É importante você saber que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus cheio de graça, que Deus é um Deus cheio de misericórdia. Mas considere a severidade de Deus. Deus também é um Deus justo. Deus também é um Deus fiel. Deus também é um Deus que diz: tudo que o homem plantar, ele também vai ceifar, ele vai colher. Amém? Então eu quero encerrar essa mensagem aqui, depois desses 11 tópicos, um acrescentado assim ao vivo. Misericórdia. Se coloca de pé. E eu iniciei essa mensagem pedindo para você analisar em que grupo talvez você se encaixaria. Eu vou só ler os tópicos aqui, que nem eu não lembro todos. Simpatizantes, seguidores, aqueles que estão à beira do caminho, ou aqueles que estão só buscando ver um milagre e receber um milagre, ou talvez medo de uma renúncia, vou ter que parar com alguma coisa, vou deixar de fazer alguma coisa, ou porque você está olhando muito para o testemunho das pessoas, ou porque muitas vezes você fala mais e age menos, talvez por frustração e decepção,
falta de informação e conhecimento. Aí o outro que é 10, por amor ao mundo, ou talvez por causa de uma visão errada e deturpada de Deus. Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra diz em Hebreus 4:12 que ela é viva e eficaz, Pai. Mais cortante, Senhor, que a espada de 2 gumes, capaz de penetrar, Senhor, juntas e medulas, e fazer divisão entre a alma e o espírito. Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos e confiamos nessa palavra, Senhor. E que através dela, Senhor, o Senhor é capaz, Senhor, de ministrar profundamente as nossas vidas, ao nosso coração. Ó Deus, que em nome de Jesus, seja qual o grupo, Senhor, que essas pessoas que estiverem aqui, que estiverem assistindo, Senhor, não importando o motivo, a razão, ou o que está impedindo elas, Senhor, de assumirem um compromisso contigo, Pai. Mas eu clamo e eu suplico a Ti que hoje, ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo quebre com todo o poder das trevas, Pai. Ó Deus, que caia dos olhos todas as escamas, que pessoas possam ser libertas, Pai. Que pessoas possam ser curadas, possam ser limpas, perdoadas, entendendo, Senhor, que relacionamento contigo é algo individual, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Pai querido, a Tua palavra diz que é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo e eu suplico a Ti, Espírito Santo, esteja de uma maneira profunda, Pai. Ó Deus, ministrando, falando, tocando no coração dessas pessoas, Pai. E seja qual o motivo, qual a razão que elas identificaram aí, Senhor, nas suas vidas. Que isso possa perder a força, cair por terra, Pai. E que hoje elas possam dizer, Senhor, eu me arrependo, eu te peço perdão, Senhor, e eu quero hoje assumir uma aliança, um compromisso verdadeiro contigo. Não me importando com mais nada, Senhor. Chega de desculpas, Senhor. Chega, Senhor, de ficar transferindo a culpa. Chega de ficar, Senhor, colocando a culpa nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias. Deus, em nome de Jesus, que possamos nessa noite, Pai, ó Deus, assumir esse compromisso contigo. Talvez alguns precisem, Senhor, renovar esse compromisso e essa aliança hoje, para a honra e louvor e glória do Teu nome, Jesus. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida aliançada e compromissada contigo, Pai. Que a gente aprenda, Senhor, a viver, ó Deus, assim como Paulo disse, Senhor, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando temos alguma coisa, quando não temos. Quando estamos satisfeitos ou insatisfeitos, Senhor. Quando estamos supridos ou não. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser Seu discípulo de verdade. A Te seguir, Senhor, com amor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe muito.